tange ao tratamento da hipertensão intracraniana, sempre dissemos aqui que nosso foco não é um tratamento farmacológico, mas dá algumas diretrizes. E esse tratamento objetivo é diminuir a hipertensão intracraniana para que o fluxo sanguíneo encefálico aumente e as hérnias possam ser reduzidas. Portanto, visa-se a redução do conteúdo intracraniano e o aumento do espaço intracraniano. De que forma isso pode acontecer? Pela redução do volume de líquido céfalo-raquidiano, removendo-se esse LCR por punção lombar. Outro mecanismo é a redução do volume de sangue encefálico, mediante hiperventilação. Está-se ainda diante do mecanismo de redução do edema cerebral, com aplicação de soluções hipertônicas, de corticosteroides ou de hipotermia, colocando-se, por exemplo, soluções de álcool no paciente. Há ainda cirurgias descompressivas como mecanismos, e essas cirurgias descompressivas podem ser externas ou internas. As externas correspondem à retirada temporária ou permanente de retalhos da calota craniana, mais ou menos externos. Nessas cirurgias descompressivas externas, está-se diante de quadros menos extensos. No caso das internas, há a retirada total ou parcial de processo expansivo intracraniano, combinada, por vezes, com a remoção deliberada, em grande quantidade, do parênquima nervoso não comprometido. Isto acontece em quadros mais graves. Vamos a mais uma questãozinha para ver se a gente continua afiado. Questão 4. Sobre as situações de hipertensão intracraniana, é correto afirmar que o emprego de glicocorticoides pode ser considerado nos casos de hipertensão intracraniana por edema citotóxico. Não se falou em edema citotóxico. O uso de corticoides é para reduzir o edema cerebral. Item B. Com o aumento da pressão intracraniana, ocorre elevação da pressão de perfusão cerebral e do fluxo sanguíneo cerebral. Se aumenta a pressão intracraniana, diminui a pressão de perfusão. Logicamente, o fluxo sanguíneo também diminui. Portanto, esta opção B está errada. Item C. São manifestações de hipertensão intracraniana. Hipotensão arterial compensatória. Não existe uma hipotensão. Bradicardia, sim. Irregularidade respiratória, sim. A tríade não é hipotensão, é hipertensão. Item D. A utilização de ventilação assistida para reduzir a PaCO2, que é citotóxica, de 26 a 30 milímetros de mercúrio, tem o efeito de reduzir a pique através da vasoconstrição e redução no volume sanguíneo intracraniano. Exatamente. Se eu reduzo o PaCO2, indiretamente a vasoconstrição e, por si, o fluxo sanguíneo. Item E. A hipertensão intracraniana idiopática é caracterizada por cefaleia, aumento da pressão intracraniana e papiledema em paciente com a forma pseudotumoral de esclerose múltipla. Na hipertensão intracraniana idiopática, a grande maioria dos pacientes apresenta cefaleias generalizadas diariamente, ou quase todos os dias, de intensidade variável e às vezes com náusea. Também pode apresentar obscurecimento transitório da visão, diplopia em decorrência da disfunção do sexto par craniano e zumbido intracraniano pulsátil. A perda de visão começa perifericamente e pode não ser percebida pelo paciente, até já estar em fase avançada. O principal risco nestes casos é a perda permanente da visão. Depois que a visão é perdida, ela normalmente tende a não voltar, mesmo que a pressão intracraniana seja reduzida. No caso, o papiledema bilateral está quase sempre presente, mas poucos pacientes têm papiledema unilateral ou não o apresentam. O exame neurológico pode detectar parcial paralisia do sexto par craniano, mas sobre outros aspectos é pouco notável. Portanto, questão 4, opção correta, item D de dados. Bom, esse é um paciente masculino de 40 anos, então já tem um hematoma epidural aqui à direita, extenso, a gente já vê os sulcos também apagados, tem aqui a foice cerebral deslocada para a esquerda, a gente já vê aqui o córtex vindo deslocado, né?
Na região mais inferior, você já vê herniação subfalcina, você já vê uma herniação, uma insinuação aqui do corpo caloso, do ventrículo lateral direito está comprimido. A gente vai descendo e vai chegar na região do uncus, região temporal mesial. Veja que aqui está a transição do mesencéfalo, pedúnculo cerebral indo para a ponte. E aqui, ó, você não está vendo as cisternas. Aqui você vê um pouquinho dessa cisterna e para cá você não vê. A cisterna crural está toda ocupada aqui à direita. E aqui, ó, a gente vê esse componente se insinuando. Então é uma herniação uncal aqui à direita. Se olhar um pouco à esquerda, a gente consegue delimitar um pouquinho melhor a ponta da região uncal. E olhando no coronal, a gente vai ver as mesmas coisas, talvez um pouco mais difícil por causa da qualidade da reconstrução, mas a gente vê aqui a compressão do ventrículo lateral direito, a herniação subfalcina aqui do giro do cíngulo para a esquerda, e aí a gente vai descendo. Olha aqui como a gente consegue ver a pontinha do corno temporal do ventrículo lateral direito, então ela está bem mais deslocada e a esquerda está aqui. Então esse uncus está sendo deslocado, comprimindo. Aqui está a região de encéfalo, mesencéfalo, toda deslocada para a esquerda, né? Ó. Isso tudo está exercendo efeito de massa e deslocando. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.